Não há sentimento mais poderoso que o amor. Ele é tão intenso que possui a capacidade de transformar repentinamente o ódio. O príncipe Frederick era herdeiro de um trono majestoso. Seu pai, o rei Johann, pressionava-o incessantemente para encontrar uma esposa entre as jovens nobres do reino. Por este motivo, o rei promoveu um grande baile e informou a todas as ilustres famílias da sua localidade que o objetivo de tal evento era para que o seu filho encontrasse uma pretendente. As moças ficaram esperançosas com a possibilidade de ser uma princesa e os pais já sonhavam em fazer parte da família real. As costureiras do reinado ficaram sobrecarregadas de trabalhos e os pequenos comerciantes responsáveis pelos artigos femininos nunca foram tão requisitados e disputados a tapas pela elite local. O baile foi esperado ansiosamente por todas as moças da nobreza e a maioria acreditava no seu potencial de seduzir e conquistar o belo príncipe. No dia do grande baile, bonitas carruagens enfeitadas, trazendo as mais belas moças e seus familiares, cruzaram as ruas do reino a caminho do castelo. Para as moças menos afortunadas do reino, restaram um sonho impossível e o desejo de poder participar do evento também. Porém, elas se resignaram em ver apenas as carruagens, as quais vinham de vários lugares e cruzavam as ruas mais próximas ao castelo. Família após família, acompanhadas de suas filhas, eram anunciadas e adentravam o grande salão de dança. O colorido das roupas das damas e os trajes requintados e sóbrios dos cavalheiros demonstravam o quão importante era aquele momento social. As moças estavam felizes com o nome de cada uma na lista de dança que o príncipe era obrigado a seguir e aguardavam a vez de bailar com grande expectativa. A noite para as moças casadoiras foi um sonho e para o príncipe um pesadelo. O príncipe aguentou pacientemente conversar com mulheres que não lhe inspiravam nada. Para ele não serviam para dialogar, muito menos para casar. Não conseguia encontrar em nenhuma delas a profundidade e a sabedoria que ele tanto valorizava. Aquelas jovens da nobreza eram superficiais, tolas e vazias, interessadas apenas em riquezas e títulos. O rei, quando soube que o príncipe não havia simpatizado com nenhuma delas, aborreceu-se em demasia e ordenou que seu filho escolhesse uma, mesmo contra a vontade, para se casar imediatamente. Frederick ficou muito aborrecido com o pai e preferiu passar uns dias longe do rei com o objetivo de fazer com que ele se esquecesse daquela ideia estúpida. Desta forma, preferiu passar um mês no castelo de campo. Quem sabe quando eu voltar ele já tenha se esquecido dessa ideia absurda, pensou o príncipe. Aproveitou que estava no campo e praticou o seu esporte preferido, a caça de veados. Acompanhado de um número pequeno de seus soldados, cavalgava velozmente atrás de um que ele acertou uma flecha para ver onde o animal ferido iria cair. Ao passar por um campo de couve, observou uma mulher cuidando da plantação. Ela estava toda suja de terra, pois havia preparado um terreno para receber as novas mudas. Ele parou, sobressaltado pela imagem inesperada da mulher e, olhando como ela estava desarrumada, falou para os soldados: "Meu pai quer tanto que eu me case. Será que se eu me casar com aquela ali, ele ficará satisfeito?" Todos riram imediatamente da mulher. Bárbara não era nobre, muito pelo contrário, mas uma camponesa destemida e independente. Ela não se intimidou com o título do príncipe e, com sua língua afiada, respondeu-lhe à altura após ele ter feito comentário sarcástico sobre a sua aparência. "Eu
Eu não me casaria com Vossa Alteza, nem se estivesse coberto de ouro. Prefiro um homem de verdade do que um todo entojado, gritou Bárbara. O príncipe, acostumado a ser bajulado, ficou irritado com a insolência dela. Ela, por sua vez, o desprezou pela sua arrogância e falta de compreensão em relação à vida do povo comum. O sentimento espontâneo de ódio entre os dois nasceu ali, naquele momento. Infelizmente para os dois, esse não foi o único momento que eles se encontraram, apesar de eles desejarem ardentemente não ter que cruzar um com o caminho do outro. Em outro dia, o príncipe, passando por um pequeno povoado, próximo ao seu castelo, resolveu parar em uma estalagem para ele e seu pequeno grupo de soldados beberem umas taças de vinho, e no local encontrou novamente Bárbara. Quando os dois se cruzaram, chamas de ódio e desprezo saíam pelo olhar de ambos. Nada falaram, apenas se odiaram. Com o tempo, os encontros casuais entre Frederic e Bárbara se tornaram mais frequentes. E nessas vezes o ódio sentido pelos dois era intenso. Mulher tola, pensava o príncipe. Homem arrogante e desprezível, Bárbara falava para si. Uma noite, durante uma grande tempestade, Frederic voltava de uma das suas caçadas para o castelo de campo. Ao passar pela plantação de couve, lembrou-se de quando viu Bárbara toda suja de terra e da figura engraçada de como ela estava naquele dia. Sorriu recordando a imagem e continuou a cavalgar para fugir do terrível tempo chuvoso que alagou todo o terreno. Sentiu repentinamente uma pena em ver todo o plantio de couve alagado. Mais adiante um pouco, viu uma mulher caída em uma poça de lama, desmaiada. Desceu do cavalo para socorrê-la, pois parecia estar muito mal. Quando puxou a mulher do pequeno lamaçal que se formou com a chuva, viu que era Bárbara. Ela estava desmaiada, encharcada, com os lábios roxos e tremendo de frio. Esquecendo-se do ódio que sentia sem pensar, levou-a às pressas para o calor do castelo, para que o médico real visse como estava o estado físico dela. O médico lhe informou que ela não estava bem e que se o príncipe demorasse mais um pouco, poderia ter morrido. Ela estava muito febril e uma pneumonia foi adquirida por passar grande período de tempo naquela tempestade. No entanto, acreditava que, com cuidados médicos, sararia da enfermidade. Estranhamente, Frederic se sentiu aliviado por saber que Bárbara não morreria. Bárbara agonizou e sofreu com delírios noturnos por alguns dias. Certa noite olhou para o rosto dela e se sentiu admirado com a beleza que ela possuía. Como ela é bela, porque nunca reparei na sua beleza, pensou o príncipe. Realmente Bárbara era uma mulher de uma beleza incomum. Talvez tais atributos não foram facilmente percebidos pelo homem que estava à sua frente, porque pessoas que possuem uma vida de trabalhos árduos ficam embrutecidas pela vida difícil em que vivem. Esse era o caso de Bárbara. Órfã de pai e mãe desde muito cedo, nada foi fácil em sua vida, nada. No entanto, trabalhou duramente para manter o pequeno campo herdado, sustentando-se com o resultado colhido pelo seu esforço. Depois de uma semana de torpor e delírio febris, finalmente a febre baixou, Bárbara acordou e o príncipe estava presente. Ela abriu os olhos que ainda estavam embaçados, impedindo-a de reconhecer o local em que estava. Como estava muito fraca, adormeceu novamente. Algumas horas depois, ela acordou novamente e o príncipe também estava lá. "Onde eu estou?", perguntou ela sem reconhecer o lugar. Olhou para o príncipe e esse ela reconheceu. Deu um pulo na cama ao identificá-lo.
Ele, com um sorriso de felicidade no rosto e um olhar muito carinhoso, contou-lhe todo o ocorrido e de como a encontrou. Ela chorou silenciosamente. Recordou-se da luta que teve para proteger a sua plantação, não conseguindo evitar que a tempestade destruísse tudo. Lembrou-se que, depois de muito tempo lutando na chuva, saiu caminhando desorientada com a perda de seu campo de couves. O príncipe a abraçou e alisou seus cabelos, consolando-a, dizendo: "Calma, não há nada que você não consiga refazer ali. Venceu até agora e continuará a vencer. Tudo vai se ajeitar." Então ele pediu que as serviçais cuidassem dela e lhe servissem uma boa alimentação para se recuperar. Depois de limpa e alimentada, dormiu profundamente outra vez. Na manhã seguinte, Frederic foi até o quarto dela e constatou que Bárbara se recuperava muito bem, mas ainda devia aguardar uns dias no castelo para que se curasse totalmente. Frederic elogiou a determinação e a coragem de Bárbara, enquanto ela viu a vulnerabilidade, a gentileza e o respeito por uma pessoa do povo que ele escondia dela. Com o correr dos dias restantes em que Bárbara ficou no castelo, começou a sentir uma certa admiração e carinho por aquele homem que ela desprezou antes. A paz e a cordialidade foram estabelecidas entre os dois. Quando ela já estava bem melhor, ele a convidou para tomar um chocolate quente na sala. Naquela noite, enquanto conversavam junto à lareira, algo mudou entre eles. No silêncio daquela noite, no calor da lareira e com uma conversa prazerosa que ambos perceberam que tinham, finalmente admitiram suas ações e julgamentos errados um do outro. Meus caros, o ódio já havia dado lugar ao poderoso sentimento do amor, mas como confessá-lo tão facilmente? Ambos estavam apaixonados, embora relutassem em aceitar isso. O ódio que sentiam um pelo outro havia se transformado em amor profundo e avassalador. A paixão entre Frederic e Bárbara floresceu em segredo entre ambos, envergonhados de declararem tal sentimento um para o outro. Na manhã seguinte, Bárbara voltou para reconstruir sua plantação e o príncipe retornou para o castelo. Quando o príncipe chegou, o rei exigiu que ele declarasse imediatamente quem foi a escolhida para o casamento, como haviam combinado. O príncipe respondeu ao pai que não se casaria com nenhuma daquelas moças do baile, pois elas não o agradavam. Afirmou que preferia que a sua esposa fosse uma mulher inteligente, trabalhadora, honrada e bonita. Então o rei, aos gritos, disse-lhe: "Mas se você não gostou de nenhuma daquelas moças nobres que vieram ao baile, e nenhuma delas possui essas características, portanto essa mulher não existe." "Existe sim, meu pai", falou o príncipe. O rei acreditou que havia colocado o filho em uma situação ruim da qual ele não poderia rejeitar a sua decisão. Rindo, o rei falou: "Bem, se ela existe, traga-a aqui e eu consentirei no casamento." "Palavra de rei não se volta atrás, não é, meu pai?" perguntou o príncipe. "Sim, a palavra de um rei se cumpre", afirmou o rei. Isso foi o bastante para que o príncipe Frederic voltasse à aldeia para encontrar Bárbara, pois quando ele falou das características que desejava em uma mulher, era a descrição dela que ele fazia para o pai. Bárbara já estava no campo, refazendo todo o plantio com as poucas mudas que restaram, enquanto seu coração recordava os sublimes momentos que havia passado com Frederic. Sabia que nunca mais poderia se esquecer dele, nunca mais se esqueceria do seu belo e gentil príncipe. A história é fantasiosa, afirmarão alguns de vocês. Coisa impossível de se acontecer, dirão outros.
Mas nunca se esqueçam o que lhes digo. Com o amor, tudo de bom pode acontecer. O cavalo do príncipe não galopava tão veloz o quanto ele desejava. Queria chegar logo no campo de couve. Bárbara ouviu à distância o galopar do belo cavalo do príncipe. Mas certamente não é ele, pensou Bárbara, olhando para a curva próxima, como se esperasse um milagre. E o milagre aconteceu. O príncipe Frederick nem parou o cavalo, jogou-se dele pulando em pé. Imediatamente se ajoelhou diante de Bárbara para a pedir em casamento. Ela só conseguiu dizer: "Mas eu estou suja de terra, meu amor." O príncipe lhe respondeu: "Não me importo com isso, eu quero você de qualquer jeito." Ela fez que sim com a cabeça e o beijo, selando o amor dos dois, aconteceu. No final, o amor entre eles prevaleceu sobre todas as adversidades. O príncipe Frederick e a princesa se casaram em uma grande cerimônia, unindo não apenas seus destinos, mas também dois corações que aprenderam a amar, apesar das diferenças. E juntos eles nos mostram que o verdadeiro amor é capaz de superar qualquer obstáculo, inclusive o ódio inicial que se sentiam um pelo outro. E assim viveram felizes para sempre, desafiando as expectativas e celebrando o amor que os uniu.